Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia, eu sou professora de Ciência Política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eu sou mestra e doutora em Ciência Política e também pela URGS, lá no Rio Grande do Sul, e eu também tenho uma graduação em Políticas Públicas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a extrema-direita e ameaças à democracia na atualidade. O objetivo dessa aula é dar um panorama muito geral e introdutório sobre a extrema-direita na atualidade, passando por algumas características desse movimento a nível mundial, as aproximações da extrema-direita com o fascismo, a extrema-direita no Brasil e o bolsonarismo. Temas que vão ser bem mais aprofundados nas próximas aulas com os outros professores. Então, começando aqui, fazendo um panorama histórico, eu gosto muito de falar do Ovo da Serpente, que é um filme do Ingmar Bergman, que ele gravou e se passa antes da ascensão do Hitler e do nazismo no poder na Alemanha. É um filme muito legal, porque ele mostra esse pano de fundo, esse movimento pré-ruptura institucional. Então, a gente consegue perceber que existem algumas características que já ficam marcadas na sociedade, seja uma maior restrição a encontros na sociedade, uma restrição cultural, e todo esse caos que permeia a ascensão de um movimento antidemocrático, que geralmente é marcado por crise econômica, crise política, crise social, uma maior polarização e culpabilização de um grupo minoritário, assim criando um inimigo. E o filme ele traz muito, eu coloquei o trailer aqui nos slides, recomendo muito verem esse filme, que no caos se perde um pouco da humanidade e um grupo acaba sendo apontado como responsável. E tem essa frase que é muito famosa, que é como o ovo da serpente, através das finas membranas você pode claramente discernir o réptil já perfeito. Então, que antes de rupturas democráticas já existe um movimento na sociedade. Então, passando um pouco para o panorama histórico do crescimento da nova extrema-direita. O berço do fascismo foi na Itália, com Mussolini. No último ano, a gente teve a eleição da Giorgia Meloni, que tem diversas declarações que falam sobre o fascismo, sobre a extrema-direita, tem um posicionamento bastante conservador e autoritário. Não tem como falar de extrema-direita sem falar no nazismo na Alemanha, que tomou contornos mundiais, chegando na Segunda Guerra Mundial. A extrema-direita nos Estados Unidos também é muito estudada, considerando o avanço e o grande apoio que o Trump conquistou, e mesmo não se elegendo, tem até hoje, com a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, que a gente, considerando o que aconteceu recentemente no Brasil, a gente até brinca, a invasão do Capitólio à brasileira. A França também tem marcadamente uma história com a extrema-direita, mesmo sendo um país de certa forma mais social-democrata em sua grande parte da história. Uh, a família Le Pen, tanto Jean-Marie como a Marine, foram muito importantes para o reagrupamento da Força Nacional, esse partido que é de extrema-direita. Também falando sobre a Europa e Ocidente, é impossível não falar do Viktor Orbán, que já está há mais de 10 anos no poder na Hungria e fez vários recortes e vários desmontes das instituições, perseguição de acadêmicos, perseguição de jornalistas e muitos desses sinais que a gente vê a extrema-direita fazendo no mundo, né? Nesse sentido, a extrema-direita em Israel e Netanyahu também são expoentes desse movimento conservador. É importante demarcar, né? Eu trouxe o exemplo do filme O Ovo da Serpente, que marca a história nazista, mas ele fala o nazismo, por essência, ele é parte do movimento fascista. E tanto o nazismo quanto o fascismo são movimentos de extrema direita, mas que eles também têm características próprias, principalmente a aniquilação do Estado e a instituição de um regime de exceção. A extrema-direita, por mais que tenha características comuns, ela, na atualidade, ela não chega a esse rompimento democrático na maior parte das vezes. Então, embora muitas práticas sejam comuns entre
fascismo e extrema-direita, tanto no ponto de vista discursivo dos líderes, como características dos movimentos e as ferramentas utilizadas, extrema-direita e fascismo são conceitualmente diferentes. Para explicar a extrema-direita hoje, muitos autores, muitos estudiosos usam os termos neofascismo, protofascismo e outras variações. Também é importante demarcar que a extrema-direita vai ter contornos próprios do seu país e o contexto no qual esse movimento se desenvolve. Então, por mais que existam características comuns, que a gente vai abordar agora, não se pode falar de um movimento único, ainda mais, por mais que esteja, de certa forma, interligado, né? São, por exemplo, o nacionalismo exacerbado, a busca por um inimigo comum, a polarização da sociedade em um nós contra eles, essa ideia de que existe uma parte da sociedade que é mais nacionalista, que é patriota, que é pertencente, e a outra que busca estar contra o governo, contra o futuro do país. É muito centrada no papel de um líder que é colocado como inquestionável e incorruptível, apesar de diversas provas que, na verdade, esse líder não é nem inquestionável nem incorruptível. O uso de propaganda e ataque direto contra opositores, fazendo opositores em diferentes instâncias. Esse discurso anti-intelectual e anti-ciência, que a gente vai abordar um pouco mais no caso brasileiro, e não que no passado não houvesse notícias falsas e não houvesse manipulação dos fatos, de fato havia, mas esse avanço da pós-verdade, das chamadas fake news, da desinformação, que são muito impactadas e acrescidas com o uso das redes sociais. Então, olhando para o Brasil, pensando um pouco na relação da extrema-direita no Brasil, é muito importante a gente pensar que existem reflexos do processo histórico brasileiro que são marcados pelo autoritarismo e pelo conservadorismo. E a democracia no Brasil, de forma geral, foi uma exceção. Então, por mais que o bolsonarismo ele não resume a extrema-direita no Brasil ela é anterior ao bolsonarismo. Algumas dessas questões históricas que propiciaram e permitiram que o bolsonarismo avançasse e que fazem, de certa forma, um ninho importante para a extrema-direita no Brasil, é a falta de uma justiça de transição. Com a ditadura militar, não houve uma justiça de transição, então se manteve a falácia de que não houve repressão, de que não houve ditadura, coisa que o Bolsonaro e muitos dos seus apoiadores repetem muito. Algumas características, como a desigualdade social, desigualdade educacional e, ao mesmo tempo, um certo revanchismo das elites frente à diminuição da desigualdade, acabaram propiciando um ambiente que o bolsonarismo também conseguisse se desenvolver e, de fato, chegar ao poder em 2018. Esse apagamento da memória, tanto do regime militar quanto dos outros rompimentos democráticos, deu uma margem muito forte para o crescimento do militarismo e essa crença de que os militares poderiam salvar o país da corrupção desenfreada. Nisso também se prende muito o mito da antipolítica. Aproveitando essa crise da política, essa desconfiança dos políticos e das instituições, principalmente dos partidos, Bolsonaro, mesmo sendo parte do governo há mais de 30 anos, elegendo seus filhos e demais aliados políticos, se apresentava como antipolítica, como um outsider, como alguém que não estava ambientado na política institucional. Então, a gente chega um pouco no pré-ascensão do Bolsonaro. Outros fatores que propiciaram a sua eleição foram a própria Lava Jato, que propiciou um fomento do antipetismo e um aumento da polarização política, manipulação da opinião pública e cooptação das manifestações de 2013 pela extrema-direita,
a eleição em 2014 de um congresso ultraconservador, a famosa bancada BBB, Bala, Bíblia, Boi, e tudo isso acabou fomentando e dando muito poder para o movimento pró-impeachment, ou também chamado de golpe da presidenta Dilma Rousseff. No meio desse movimento para impeachment, muitas forças políticas conservadoras ganharam força, seja o MBL, seja o Bolsonaro. E a partir desse movimento para impeachment, o Bolsonaro surgiu muito forte como uma liderança. Além disso, o uso das redes sociais e o impacto da desinformação no processo eleitoral, fatores que também foram decisivos em processos da extrema-direita fora do país, a gente vê algumas características próprias do bolsonarismo que são, ao mesmo tempo, derivadas da extrema-direita, mas que também têm o seu desenvolvimento próprio. O slogan Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, que o Bolsonaro muito usou, tanto em 2018 quanto nessa última eleição, busca agregar a população a partir do viés religioso e patriótico. Também vai muito próximo do discurso do fascismo brasileiro, que falava Deus, família e pátria. Essa figura de um líder incontestável, mesmo diante de diversos escândalos de corrupção e diversas atitudes antidemocráticas, também é uma marca do bolsonarismo. Mesmo agora, com Bolsonaro fora do poder e ele perdendo um pouco do seu poder de influência, ele ainda é incontestável para muitos dos seus apoiadores. Outra característica do bolsonarismo que também encontra similaridades com o trumpismo e com outros movimentos como o iliberalismo do Viktor Orbán, é esse ataque aos opositores, tanto a mídia quanto outros poderes, principalmente, no caso do Brasil, os tribunais superiores, a Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral, e também das minorias. Tudo isso vem embalado numa utilização de desinformação nas redes e uma atuação de uma milícia digital em formato de um ecossistema, ou seja, não se pode falar de uma rede bolsonarista, é de fato um ecossistema de desinformação que foi utilizado tanto através das redes sociais, como aplicativos de mensageria, como em próprios discursos do Bolsonaro e de membros do seu governo e aliados políticos, e mesmo em peças comunicacionais do governo, e também na chamada mídia desinformativa, né? Existem muitos sites que se apresentam como jornalismo, mas que, na verdade, trazem muita desinformação. Isso foi muito cooptado e muito utilizado como forma de espalhar desinformação e atacar os opositores do bolsonarismo. Nesse sentido, o passado militar do Bolsonaro e também, de certa forma, o apoio que os militares ainda gozam no Brasil, fez com que o bolsonarismo também manipulasse uma certa instrumentalização dos militares como algo que que confirmasse o seu governo, que trouxesse estabilidade ao seu governo. E da mesma forma, essa utilização dos símbolos nacionais como se fossem uma apropriação do próprio bolsonarismo em si. O uso da bandeira nacional, o uso da camiseta do Brasil, o uso do hino brasileiro, como se fossem, na verdade, símbolos da extrema-direita e símbolos do bolsonarismo, quando são símbolos da nação. Entrando um pouco no ecossistema comunicacional desinformativo bolsonarista, é interessante olhar para três principais aspectos que perduraram tanto o período de pré-eleições de 2018, quanto as eleições de 2018, quanto as eleições de 2022 e o próprio governo Bolsonaro, que é a utilização do pânico moral, seja em 2018 o kit gay, em 2022 o banheiro unissex,
ou que a esquerda fecharia igrejas. Então, essa ideia de que a esquerda é imoral e que a esquerda é contra a liberdade religiosa e que a esquerda busca uma doutrinação da extrema-direita. Essa instrumentalização, esse eles contra nós. Nós, da extrema-direita, somos morais, somos éticos, somos pró-família. A esquerda quer o fim da família tradicional, quer o fim do banheiro unissex, quer promover uma ditadura gaysista comunista. Os ataques institucionais diretos também foram uma marca muito forte do bolsonarismo, principal, ao longo de todo o governo, mas que subiram um pouco o tom, chegando mais próximo das eleições. Então, alegações de fraudes nas urnas, o próprio processo para tentar instituir o voto impresso, denúncias de ativismo judicial das cortes superiores, e essa ideia de que as motociatas, as manifestações promovidas pelo Bolsonaro, tanto no 7 de setembro quanto em outros eventos, demonstravam que ele tinha o apoio do povo, e aquilo era, na verdade, a real pesquisa de opinião, era o data-povo. Então, que se Bolsonaro perdesse nas urnas, isso apontava uma fraude eleitoral, apontava que as urnas teriam sido manipuladas. Embalado em tudo isso, o negacionismo, seja o negacionismo climático, falando que as queimadas na Amazônia não existiam, que o aquecimento global não é uma realidade, que o Brasil não está promovendo o desmatamento e nem aniquilando os seus indígenas, seja o negacionismo da pandemia, atrasando vacinas, não demonstrando que tinha se vacinado, indo contra campanhas de afastamento social, e todo esse imbróglio que a gente viveu durante a pandemia dentro de um governo de extrema-direita. O negacionismo científico também impacta diretamente a perseguição a professores que são taxados como doutrinadores, perseguição a universidades, principalmente as universidades federais, que seriam antros esquerdistas, institutos científicos de forma geral, como o IBAMA e CMBio, tanto ligados à questão climática, quanto também um cerceamento da liberdade de expressão dos cientistas, de formadores de opinião que fossem contrários ao seu governo, e recusa em tratar com a mídia tradicional, que frequentemente era taxada como mídia propagadora de fake news, quando, na verdade, só buscava informar sobre o que estava acontecendo no governo. Essa tríade acabou sendo muito responsável pelo insuflamento desse movimento antidemocrático que resultou na invasão dos três poderes no dia 8 de janeiro. Então, todo esse combo da extrema-direita, do bolsonarismo, essa inflamação de nós contra eles, acabou gerando estímulos golpistas que, mesmo com o Bolsonaro não estando no Brasil, seguem. Então, passando um pouco para as considerações finais, a gente pode pensar, voltando tudo isso, né, nas ameaças que a extrema-direita impõe à democracia hoje em dia. No pós-eleição, o Bolsonaro perdeu um pouco da centralidade da liderança desse movimento, embora ainda seja muito importante e seja um ícone. De certa forma, isso permite que o bolsonarismo siga perpetuado, tanto pelo número de bolsonaristas e de políticos da extrema-direita que foram eleitos, tanto para o Congresso Nacional, quanto como governadores de Estado. Então, isso faz com que a extrema-direita se torne um movimento cada vez mais difuso e difícil de controlar. Com isso, há também um maior descontrole do grau da violência política que esses diferentes atores perpetuam, seja contra as instituições, marcando que o Supremo Tribunal Federal, que o Tribunal Eleitoral são ativistas e estão contra setores conservadores da sociedade, seja falando que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas, seja o que
e o quanto tudo isso impacta diretamente no nosso, na nossa construção democrática, no nosso processo democrático em si. Ou seja, por que as pessoas que acreditam que a eleição não foi legítima, por que elas vão continuar votando e por que elas vão apoiar um governo que elas veem como ilegítimo? Porque elas vão respeitar determinações de um tribunal que elas veem como ilegítimo. Então, tudo isso aumenta a desconfiança em relação às instituições, em relação ao governo, e faz com que o governo Lula comece com uma série de desafios, além dos já impostos pelo desgoverno que foi o governo Bolsonaro. Além disso, existe um potencial de radicalização e novos atentados terroristas, como o de 8 de janeiro. Então, são todas questões que vão continuar presentes na nossa democracia, e são ameaças que a gente precisa, a gente como sociedade, como intelectuais, como progressistas, precisamos estar muito atentos. Acho que é isso. Espero ter conseguido dar um panorama interessante. Nas próximas aulas, todos esses assuntos vão ser bem mais detalhados. E eu deixei aqui algumas indicações de leitura e outros materiais que podem ser bem interessantes sobre esse assunto, embora não acredito que esgote nem de longe, né? Alguns trabalhos que eu participei sobre esse assunto. E, de forma geral, é isso. Muito obrigada. Aqui está o meu contato. Fiquem à vontade para me contatar, caso fique alguma dúvida. Obrigada.